Bom dia. Eu estou muito nervosa, mas eu quero louvar o Senhor por essa manhã, amém? É um privilégio, é uma honra do Senhor poder dividir aquilo que Deus tem ministrado no meu coração com vocês. E a primeira coisa que eu quero declarar nessa manhã é que Deus faz promessas e Ele cumpre promessas. Estar aqui nesse altar nessa manhã é uma promessa e é o cumprimento dela. Às vezes a gente acha que está demorando, né? Que não aconteceu ainda, que não chegou o tempo. E em 3 meses o Senhor faz uma reviravolta na sua vida e tudo se faz novo. Foi o que aconteceu na minha vida. Algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Eu estou na IPAM desde o início. Eu faço parte do nascimento dessa igreja. Eu amo essa igreja como amo a minha vida. Eu amo a vida de cada um de vocês como eu amo a minha vida. E durante muito tempo, eu tive como secretária desse ministério, dando suporte a vocês como membros, dando suporte aos pastores dessa igreja, suporte ao pastor Emerson e à pastora Fernanda. E isso sempre foi uma honra na minha vida. Servir e dar suporte sempre foi a base do meu ministério e do meu chamado, e eu sempre entendi isso com muita força dentro de mim. Até o dia que eu estava sentada lá na secretaria, chegou uma irmã, a Ana, ela não deve estar aí hoje de manhã, é uma ovelhinha linda que eu cuido, e ela virou para mim e ela falou assim: eu não dormi essa noite, porque Deus falou para mim que o seu lugar não é atrás dessa mesa. O seu lugar é lá embaixo no púlpito. Eu falei: irmã sonhou, né? Bateu com a cabeça, caiu e acordou e veio me falar essa baboseira. E depois que essa irmã liberou essa palavra na minha vida, o Senhor continuou testificando através de outros profetas. Porque a profecia ela vem só para testificar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. E eu quero dizer para você, hoje se cumpre, é o início, né, de toda uma promessa que o Senhor tem na minha vida. E eu quero declarar que a partir de hoje também, aquilo que o Senhor prometeu para você vai começar a se cumprir. Todas as coisas que vocês têm de palavra, o Senhor vai começar a movimentar o mundo do Espírito, e tudo que está no mundo do Espírito vai refletir sobre a terra, para que você chegue aonde Ele deseja que você chegue. Amém? Eu quero encorajar, a segunda palavra, eu quero encorajar vocês também, a daqui a uns 5 anos, 6 anos, assistir uma outra ministração minha no YouTube, porque com certeza vai estar assim, 10 mil vezes melhor, né? É só o início, é um começo, mas eu sei que é um começo de maravilhas do Senhor. Amém? Eu passei a tarde ontem estudando sobre uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração há algum tempo. Não lembro exatamente o mês que eu estava voltando de Brasília, dentro do avião, e o Senhor falou comigo sobre Romanos 12, 2, né? E logo em seguida o pastor Emerson e a pastora Fernanda entraram no ano da transformação. Nós tomamos essa palavra como base da nossa igreja, como base de tudo aquilo que a gente deseja para que aconteça no ano de 2019. E aí eu falei: Senhor, então é isso que o Senhor quer que eu fale para o povo? É isso que eu vou falar. Estudei, gente, conheço a vida de Paulo de trás para frente, de frente para trás, a intenção do coração dele. Eu acho que eu sei até a roupa que ele estava vestida quando escreveu a carta para Romanos, para a igreja de Roma. De tanto que eu estudei essa palavra, de tanto que eu ouvi, eu meditei, procuro um texto, procuro a palavra original, treinei falar o grego, porque eu não posso chegar aqui e passar vergonha na frente do pastor Leandro, na frente do pastor Danilo, da pastora Mônica, pastor Antônio. Eu fiquei pensando em todo mundo me ouvindo falar tudo que tinha nessa carta. E foi muito precioso, foi um tempo maravilhoso. E ontem, quando eram 00:30, mais ou menos, que eu fechei o computador, que eu terminei o sermão, como dizem, e eu levantei para ir para o quarto, no corredor o Senhor falou uma palavra comigo: ressurreição. E eu falei: não faz isso comigo não, Pai. Está tudo pronto. Eu não tenho tempo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu não tenho ideia.
E o Senhor continuou, sabe? Eu não sei se vocês já viveram essa experiência de uma palavra queimar dentro de você, de uma forma que você não sabe o que fazer e ela só para de queimar depois que ela cumpre o propósito dela. Eu quero dizer para vocês que essa palavra está queimando dentro de mim até agora. E eu sei que nessa manhã o Senhor vai cumprir o propósito dela. Eu trouxe os 2 sermões. O sermão é muito, né, gente? Porque quem começa não faz sermão, iniciante não faz sermão. Iniciante tem aquilo que está dentro do coração de desejo. Mas eu fiz algumas anotações em relação à ressurreição. Fui dormir às 3 da manhã, pensando, orando. Senhor, fala comigo em sonho. Fala de alguma forma para eu entender aquilo que o Senhor quer. Quando eu cheguei aqui de manhã, conversei com o pastor Antônio, conversei com a pastora Mônica. Eu falei, gente, estou desesperada. Não sei o que fazer, eu estou com tudo pronto. Eu tenho 5 folhas de sermão de Romanos 2. Eu fiz todas as anotações que eu podia fazer na vida para ministrar hoje. Mas o Senhor falou para mim sobre ressurreição. E aí eu falei, Senhor, é contigo, né? Desci, abracei a pastora Síria. Falei, pastora, fala alguma coisa aí para mim. Deus falou alguma coisa para a senhora orou? A senhora, né? Deus falou alguma coisa? Ela, irmã, Deus não falou nada não. Eu falei, meu Deus, nem os oráculos hoje estão funcionando. Fala alguma coisa. Ela me abraçou, ela começou a orar em línguas, eu comecei a orar em línguas. E ela falou, hoje é uma manhã de ressurreição. Então, eu tenho certeza que hoje é uma manhã de ressurreição. Eu fiz questão de contar para vocês todo o processo, porque muitas das vezes a gente tem na nossa mente que o pregador, ele sabe tudo, né? Ele está pronto, ele está completamente formado. Gente, olha só, se Deus não der, deu ruim. Mas como eu sei que Ele cumpre a palavra, eu sei que nessa manhã não será diferente. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 24. Aqui, ó, para vocês acreditarem em mim, todos os sermões. Ainda botei dentro da Bíblia, vai que Deus troca a ministração, né? O pastor Antônio ainda profetizou, não adianta não, vai chegar lá embaixo, vai cair tudo no chão. Tem umas profecias que pega, gente. Tem umas que demora muito, mas tem umas que é instantâneo. Mandei vocês abrir e eu não consegui abrir de tanta folha que eu tenho aqui na minha mão. Mas vai dar certo, vai dar certo. Gente, dos evangelhos, o que eu mais amo é Lucas. A história contada na versão de Lucas é a versão que mais arde o meu coração. Porque eu não sei quantos aqui sabem, Lucas, ele não foi um dos 12. Lucas, aliás, não foi nem testemunha ocular de tudo aquilo que ele escreveu, né? Ele não viu, ele não presenciou, ele ouviu uma história, né? Alguns dizem que pelos detalhes do livro de Lucas ele ouviu o relato de Maria, porque mulher é detalhista, né, gente? Então, mulher conta todos os detalhes. E eu amo o coração do amado médico Lucas, pela dedicação e pelo amor à palavra. Mesmo sem os olhos dele terem contemplado quem Jesus era, ele conseguiu, em riquezas de detalhes, detalhar aquilo que o Senhor Jesus fez na terra. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entretanto, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Gente, essas eram as Marias, tá? Resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia.
dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixou-se e viu só lençóis ali, postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e ele vai falar sobre o caminho de Emaús, tá? Eu vou pular essa parte. Vamos lá para o 33. E na mesma hora, levantando-se, tornou para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e com eles foi conhecido o partir do pão. Vocês conhecem essa história, né, gente, dos 2 no caminho de Emaús, que não reconheciam Jesus até o momento do partir do pão, e aí eles vão relatar aquilo que tinha acontecido. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. E disse-lhes: são esta palavra que eu vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura. Amém? Vamos orar? Senhor, te dou graças por essa palavra nessa manhã. Te dou graças pela sua palavra que é viva e eficaz. Te dou graças pelo teu Espírito manifestado nesse lugar, abrindo olhos de entendimento. Senhor, te dou graças pelo Senhor abalando tudo aquilo que é abalável dentro desse povo. E fundamentando, Pai, a Tua palavra, aquilo que precisa, Senhor, ser inabalável. Aquilo, Pai, que precisa ser fortalecido. Eu peço ao Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Pai, salta aos olhos desse povo a verdade de quem Tu és. Eu te dou graças por ressurreição nessa manhã. Eu te dou graças, Pai, pelo entendimento do que aconteceu. Eu te dou graças, Senhor, pela verdade do Senhor manifestada sobre esse lugar. Amém. Amados, esse versículo 45 é o versículo que mais mexe com o meu coração diante de toda palavra sobre a ressurreição de Jesus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura. Nós vivemos num tempo onde a igreja tem um entendimento fechado para aquilo que é a verdade. Eu sei que a gente tem o costume de vir aos cultos terça-feira, quarta-feira, mas na maioria das vezes, o nosso entendimento, ele não está aberto para receber a verdade, a essência daquilo que a palavra diz. Nós cremos e cremos no poder de Deus, né? Nós cremos e nós temos na nossa mente aquela velha história de que Jesus veio no ventre de Maria, Jesus nasceu, foi lá para a manjedoura,
né? Aos 30 anos, ele começou o seu ministério sobre a terra, ficou 3 anos ensinando os discípulos, mostrando aquilo que o Pai fazia, porque ele veio para mostrar aquilo quem era o Pai, né? O caráter do Pai. Então, ele deu testemunho disso, e nós cremos nisso, nós vivemos isso, falamos isso muitas vezes, né? No momento de evangelismo. Jesus te ama. João 3,16, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ei, preciso que você entenda que Ele te ama, que Ele é o seu Pai. A gente tem muito isso dentro da gente, né? Que Ele morreu pelos nossos pecados. A gente acredita nisso, a igreja acredita nisso. Só que muitas das vezes a igreja para nisso. Isso é muito comum, porque é muito, como é que eu posso dizer? É muito confortável acreditar que Ele morreu e perdoou os meus pecados. Isso é um fato, tá, gente? A palavra diz isso. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas eu quero encorajar você nessa manhã e além da morte na cruz. Eu quero encorajar você a entender o que aconteceu depois da cruz. O que aconteceu depois que ele foi martirizado, que ele foi preso, que foram os pregos nas mãos, nos pés, que ele apanhou, que ele foi rasgado do lado e que não tinha mais sangue, porque não tinha mais sangue, saiu água. Eu quero encorajar você a entender o que aconteceu depois disso. Ah, pastora, eu sei que porque isso aconteceu, eu sou salvo. Eu sei que porque isso aconteceu, eu levantei a minha mão no dia no culto, e eu vim aqui na frente, oraram por mim, eu estou na classe de batismo, vou me batizar, o pastor Antônio me explica que ele é o plano perfeito, que ele foi o mistério do Pai escondido e revelado no Novo Testamento, que ele se entregou por mim, porque eu não tinha mais condições. A gente sabe de toda essa história. Mas eu quero mostrar para vocês nessa manhã o que aconteceu depois disso. Depois que ele morreu, o que aconteceu nesses 3 dias e o que aconteceu no domingo de manhã. Bem-vindo, vocês estão num domingo de manhã. Por isso que eu disse que essa é a manhã da ressurreição. Amados, quando o Senhor se entregou por nós, quando Ele não tinha mais, Ele se entregou porque Ele entregou o Espírito ao Pai, né? A palavra vai dizer que ninguém pode tirar a vida dEle, Ele deu a vida por mim e por você. Ele foi lá no inferno. E quando Ele foi lá no inferno, algumas pessoas acham que Ele foi lá e brigou com o diabo, né? Que Ele saiu na mão com o diabo. Eu quero desconstruir isso, ok? Ele não brigou com o diabo já era um derrotado. Ele foi lá e ele arrancou da mão de Satanás a chave da minha vida e da sua vida. Ele foi lá e ele libertou aqueles que estavam cativos, que sim, que tinham sido salvos, estavam no seio de Abraão, mas que não puderam ter acesso ao céu, vamos dizer assim, porque o Senhor ainda não tinha ressuscitado, né, e não tinha dado esse livre acesso. Depois que ele fez tudo isso, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a palavra vai dizer que nós ressuscitamos com ele. Eu e você, naquele domingo de manhã, ressuscitamos com ele. E o que isso significa, pastora? Isso significa que tudo aquilo que ele conquistou é meu e seu. Tudo aquilo que ele foi lá no inferno e arrancou da mão de Satanás é meu e seu. Porque quando o pecado entrou na terra através de Adão, Adão deu para o diabo todo o poder e todo o domínio. Vocês podem ler isso lá em Gênesis,
né? Tudo aquilo que era nosso, todo o poder sobre os céus, a terra, sobre os bichos, as autoridades, tudo que o Senhor constituiu para mim e para você, Satanás entregou esse poder e esse senhorio para o diabo. Adão entregou esse poder e esse senhorio para o diabo. E quando Jesus ressuscitou, ele foi lá e ele arrancou esse poder e esse senhorio dele. E entregou para mim e para você. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que existe segurança nessa ressurreição. A igreja hoje, a igreja do nosso tempo, precisa entender o poder e a manifestação dessa ressurreição. O poder e a manifestação de quem Ele é. O caráter e a essência de um Deus que morreu, sim, mas que ressuscitou para nos dar vida. Amados, após a ressurreição dele, Mateus 27 vai dizer, quando ele morreu e ele foi no inferno, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus ressuscitou, e Jesus subiu ao céu, ele liberou o caminho que antes estava travado para mim e para você. Ele nos deu acesso de novo ao coração do Pai. Ele abriu aquilo que estava fechado. Eu sei, gente, que o meu desejo, e eu peço que o Senhor me dê essa condição nessa manhã, de mostrar para você essa realidade, a realidade de quem você é em Deus hoje, a realidade do que a ressurreição traz para você hoje. Você não é mais um crente que parou na sexta-feira, você não é mais um crente que parou no sacrifício da cruz, você é um crente que ressuscitou, você é um crente que tem o poder e a unção e a liberdade de desfrutar de tudo aquilo que Jesus desfrutou, de tudo aquilo que o Senhor tem, de tudo aquilo que está preparado no mundo do Espírito para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas já estavam prontas nele, antes da fundação do mundo. A prosperidade, a riqueza, a cura, a salvação, o sozo de Deus, tudo isso foi nos dado acesso na ressurreição dele. Eu quero que você entenda nessa manhã o poder que existe sobre você, que é o poder de um Cristo ressuscitado, que é o poder de um Cristo que transformou todas as coisas, é o poder de um Cristo que foi lá no inferno, tirou da mão de Satanás a sua condenação, a minha condenação, e me fez livre. Ele te fez livre, amado. Ele me fez livre. Nós não precisamos mais andar presos. Ai, pastora, mas o diabo vive me perseguindo. Mas eu não consigo entender. Mas é porque essa dor não sai do meu corpo. É porque essa minha diabetes, tem gente que já até tomou posse, né, sua? Essa minha diabetes, pastora. Amados, existe cura no Senhor. Eu costumo dizer, eu trabalhei algum tempo com libertação e aqui na igreja, de vez em quando eu faço uns atendimentos. E as pessoas chegam para mim e falam, pastora, mas o diabo está me perseguindo, porque o diabo foi na minha casa, porque o diabo fez isso, porque o diabo apareceu para mim de madrugada, porque se eu não orar, se eu não jejuar, o diabo está em cima de mim. Amados, a Bíblia vai dizer que ele é o cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo. Existe uma cabeça separada do corpo, gente? Então, se ele é o cabeça da igreja e você é o corpo dele, eu posso dizer que você é o braço dele. Eu posso dizer que você é a perna. Eu posso dizer que você é a mão, os pés. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, só quero que você analise. O diabo toca em Deus?
Alguma possibilidade do diabo tocar em Deus? Então, por que você diz que ele toca em você? Se a palavra vai dizer que você é o corpo dele? Por que você vive amedrontado dos ataques que vão chegar na sua casa? Não, pastora, porque enquanto eu adorava, o inimigo covarde foi lá e atacou a minha casa. Ei, amado, o Senhor que ressuscitou por mim e por você é um Senhor bom. É um Deus de paz. É um Deus que nunca vai permitir que Satanás toque na sua casa. Não, pastor, a Bíblia vai dizer que ele quebrou o vaso para o oleiro refazer. Ei, amado, volta lá em Jeremias e lê. O vaso se quebrou. Não foi ele que quebrou o vaso se quebrou. Se você é um vaso nessa manhã, amado, e se você se quebrou, ele está aqui para reconstruir você, para refazer você. Mas com amor, porque ele é um pai amoroso. Eu quero que você entenda, que o seu entendimento seja aberto nessa manhã, para entender o poder da ressurreição, aquilo que habita dentro de você. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, que o Espírito que estava sobre ele, e que foi lá no inferno, e que arrancou de Satanás a chave da mão dele, é o mesmo Espírito que está em mim e em você. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui ora em línguas? Amado, é a mesma coisa. Não existe espírito diferente. O mesmo que se apossou de Jesus, porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu, ok? O espírito dele foi lá para o inferno. O Espírito Santo que está sobre você foi lá no inferno, se apossou dele e fez ele ressuscitar. Se esse Espírito que está em você fez ele ressuscitar, por que existem áreas da sua vida que estão mortas? Por que você não consegue chegar no entendimento de que existe vida dentro de você? Amados, deixa nessa manhã a graça te constranger, porque isso é graça. E não é uma graça barata, não. Se tem uma coisa que dói o meu coração, é ouvir um ministro do Evangelho falando mal da graça e falando que a graça está banalizada e que a graça é barata. A graça não é barata, mas a graça precisa ser pregada, porque a lei está acorrentando a igreja dessa geração. A lei está impedindo que os seus olhos vejam o poder de um Cristo que ressuscitou. A lei impede que você alcance a verdade de quem Ele é. Existe vida, irmão, para essa sua área que você acha que morreu. Você sabe por que existe vida? Porque o Espírito da vida está dentro de você. Não, pastora, mas eu pequei, eu passei a madrugada toda vendo pornografia. Ei, irmão, eu não quero saber qual foi o seu pecado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu acredito naquilo que a palavra diz. E se tem uma coisa que eu acredito na minha vida, é no poder da palavra. Eu sei que ela não pode voltar vazia. Eu sei que ela é viva e eficaz. E ela diz que você é um filho amado. E ela diz que Jesus morreu por você e Ele ressuscitou para te devolver tudo aquilo que Satanás tinha te roubado. Então por que Satanás ainda continua com posse daquilo que é seu? Porque você não se posicionou. Porque você ainda não entendeu quem Ele é. Quando o entendimento vem, gente, de quem Ele é, tudo se transforma. Eu me lembro, e eu vou falar para vocês, eu venho de um ministério muito religioso, ok? Eu sempre tive a minha mente muito fechada para aquilo que era a palavra e para aquilo que era o mover da palavra. Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida foi a fé para prosperar. Isso sempre. Mas para crer na cura, para crer na libertação, por mais que eu trabalhasse com libertação, eu tinha um outro pensamento. Um outro entendimento. Eu me lembro no dia que a pastora Mônica me mandou uma mensagem. Ele curou. Eu falei, oh meu Deus do céu, gente, que doideira é essa?
Porque Ele cura, porque a cura está nele, porque não sei o quê, e falando de cura, e falando de cura, e falando de cura. Eu falei, gente, por que esse povo não entende que ele está doente, porque ele deu uma brecha para o diabo, e o diabo está na vida dele, e o diabo está acabando com a vida dele, porque esse era o meu pensamento, irmão. Você está doente porque o diabo está tocando em você. Você não prosperou porque o diabo está tocando em você. Ei, você não passou naquele concurso público porque o diabo armou para você não passar. Tudo na minha vida era o diabo. Eu ficava 24 horas do meu dia assim, ó. E jejua todo dia, e ora todo dia, e acorda 3 horas da manhã para orar. Nada contra quem ora 3 horas da manhã, ok? De vez em quando o Espírito Santo me acorda também. Aí de vez em quando eu peço ele para deixar eu dormir. Nada contra. Mas a minha vida era aquela coisa assim, ó. Até o dia que eu dei de cara com Jesus. Mas o Jesus que ressuscitou. Até o dia que eu entendi que tudo aquilo que eu fazia já estava na cruz. Que tudo aquilo que eu fazia já estava nele, que ele já tinha feito por mim. Que ele já tinha morrido, que ele tinha ressuscitado, que o sacrifício estava sobre ele, que aquilo que era para me trazer a paz estava sobre ele, que aquilo que me trazia cura estava sobre ele, que o que me trazia liberdade estava sobre ele. Ei, amados, eu sei que é uma transformação, eu sei que não é tão simples, uma mudança de mente. Eu sei que não vai ser pelo que eu estou falando aqui nessa manhã de uma forma tão simples, que você vai sair daqui com a certeza, mas eu quero te encorajar a olhar pós-morte da cruz. Eu quero te encorajar nessa manhã a estudar sobre a ressurreição. Eu quero te encorajar nessa manhã a você entender quem você é em Deus e qual é a sua identidade nele. Se tem uma coisa que eu zelo na minha vida, gente, é pela palavra. Quantas vezes já falei com o pastor Emerson, eu tenho vontade de botar todo mundo dentro de uma sala, trancar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e só deixar a pessoa sair depois que a pessoa entender. Porque eu sei que a única coisa que vai transformar a sua vida é o poder da palavra. A única coisa que vai transformar a sua vida é quando você entender a essência de quem Deus é e de quem você é nele. Se posicione nessa manhã. Se posicione para entender que existe poder e autoridade nas suas mãos. Se posicione para entender que você herdou tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Não tem uma música que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança? Meu próximo passo é aprender a cantar. Amado, ele vai dizer que nós fomos vivificados com ele. Quando ele ressuscitou, aqueles que já estavam mortos ressuscitaram. Eu e você também. Antes de você nascer, você já tinha ressuscitado. Antes de você fazer aquele apelo aqui na frente e aceitar Jesus, a ressurreição ela já estava liberada para você. Pastora, de que forma que eu tomo posse disso? Porque é muito lindo ouvir e é maravilhoso falar também, tá, gente? Parecia que eu estava com um negócio preso aqui dentro de mim. Quando você fala, volta tudo para fora. É uma delícia. É uma delícia falar daquilo que você acredita. O que eu faço? Porque eu não consigo entender. Porque eu oro, eu declaro a palavra. Mas a minha mente não entende. Você tem domínio de quem você é.
o Senhor devolveu esse domínio para você. Amados, não é Deus que manda na terra. Não se escandalize. Quem manda aqui é você. Ele é soberano. Ele é tudo isso que vocês podem retrucar com o que eu estou falando. Mas quando Jesus ressuscitou, Ele devolveu esse domínio para você. E quando você consegue entender isso, quando você consegue entender quem você é, porque o primeiro passo é entender quem você é. O primeiro passo é entender aquilo que está dentro de você. Quando você entende o seu lugar e a sua posição, acabou. Algumas pessoas se perguntam, como é que Jesus sabia que ele era Jesus? Porque ele nasceu no ventre de mulher, né? Como é que ele sabia que ele era Jesus? Amados, o dia que ele chegou na sinagoga e ele começou a ler os escritos de Isaías, ele falou, eu sou esse que está aqui. Veio para ele o entendimento de quem ele era. E a partir daquele momento, ele se posicionou como filho. O que trouxe esse entendimento para ele? A palavra. Quando ele leu a palavra, ele se identificou com ela e ele soube quem ele era. Quando você começar a ler a palavra, você vai se identificar com ela e você vai saber quem você é. Não existe outra transformação, não existe outra forma, se não for pela palavra e pela identificação nela. E aí eu vou lá para Romanos 12:2. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse processo de transformação é a metamorfose. Quem já viu o processo da borboleta? É o mesmo processo. É a mudança de natureza. É o entendimento da verdade de Deus dentro de você. Essa transformação, ela só acontece pelo poder da palavra. Não existe nada que anule o poder da palavra. Você pode ir num culto de libertação, você pode ir num culto profético, ouvir várias profecias. Eu amo profecia, tá, gente? Eu adoro me mover no profético, eu sou profético, eu faço parte de um ministério profético. Você pode procurar as conferências, eu amo conferência, nada contra a conferência. O Senhor me transformou e me ativou em uma conferência. Mas tudo isso, ele é passageiro. Tudo passa. A única coisa que fica é a palavra. Quando você entende quem você é pelo poder da palavra, o diabo pode vir na sua mente e falar para você, ei, eu vou destruir a sua casa. O diabo pode vir na sua mente e te acusar, e você pecou, hein? Você fez isso de errado, vai acontecer isso com você. E não vai para a igreja hoje não, porque todo mundo vai saber o que você fez. Não expulsa o demônio não, porque se você botar a mão na pessoa, o diabo vai entrar em você, hein? Quando você sabe quem você é, você vira para ele e fala, ei Satanás, ainda que eu seja infiel,
ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. E a fidelidade dele é que eu sou salva. A fidelidade dele é que eu sou curada, que eu sou transformada, que eu sou renovada. A realidade dele e a fidelidade dele sobre a minha vida é que eu ressuscitei com ele. E eu estou em Cristo, guardada nele. A palavra vai dizer que nós recebemos as misericórdias dele. Gente, eu estou vendo os músicos subir. Será que eu já passei do horário? Meio-dia. Romanos, no capítulo 12... E depois eu vou ter a oportunidade de pregar esse sermão de 5 páginas que eu fiz. Vai dizer, Paulo começa o capítulo dizendo: rogo-vos, peço, que pelas misericórdias do Senhor, vocês se apresentem como sacrifício vivo, agradável a Ele. Paulo pede, mas ele pede pela misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Bondade, perdão, amor, vida, ressurreição. Essa misericórdia está sobre mim e sobre você, porque ela se renova a cada manhã. Você não vê, mas quando é 00:01, renovou. É outra. E ela está sobre mim e sobre você, para que nós tenhamos condições de nos apresentarmos ao Senhor como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Porque antes, lá no Antigo Testamento, o sacrifício, ele precisava ser queimado, né, gente? Ele era perfeito, ele não podia ter mácula nenhuma, mas ele era queimado para que o perdão do pecado viesse sobre você, né? O perdão estivesse sobre a sua vida. E quando ele era queimado, aquela fumaça subia e aquela fumaça era agradável ao Senhor. Paulo vai dizer: se apresentem hoje pela bondade, pelo amor, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, como sacrifícios vivos, porque nós ressuscitamos. Porque nós estamos vivos nele. Se apresentem assim, vivos, agradáveis, santos, que é o seu culto racional. Essa palavra racional, em algumas versões, ela vai falar, é o seu culto espiritual. A gente pega o racional, né? A gente acha que o racional é aquela coisa assim. Tem que vir na igreja, levantar a mão. Não, amado. É o culto de dentro. É aquilo que está dentro de você. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero que você fique de pé.